Olá! Fiquem em casa, sinta-se em casa. Sejam muito bem-vindos para mais um dia, para mais uma conversa, ao qual nós vamos poder se assentar na mesa com o Pai e ouvir dele, aprender com ele, aquilo que ele tem para nos ensinar. Hoje eu quero falar de um dos assuntos que é muito importante, mas primeiro eu quero ler a palavra para que você entenda o conselho do apóstolo Paulo para mim e para você, que está lá em Efésios, capítulo 6. O versículo eu vou ler do 11 ao 14, que diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos. Só até o 3. Eu não quero entrar na armadura em si, porque já tem vídeo aqui no canal falando da armadura. Você perdoa a voz assim, tô ficando meio gripada, mas vamos falar do nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo nos dá um convite da gente se revestir da armadura de Deus, para que nós possamos resistir e sair firmes no dia mau, é porque ele quer que estejamos preparados para algo que está para acontecer. Algo que sempre vai acontecer. No mundo tereis aflições. E você, com certeza, sabe que nesse mundo tem dias que você vai dormir, tá tudo bem, e você vai acordar, já talvez já encontrando o caos. Ou então, no percurso do dia, você encontra com o caos. Ou o caos encontra com você, né? E a gente precisa entender, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Se é contra principados e potestades nas regiões celestiais, como que vamos lutar? Como que devemos lutar? Devemos lutar com as armas espirituais. Mas como nos prevenir? Nos prevenir com as armas espirituais. Quando a gente fala de ter uma vida ao qual a gente vem mantendo a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a gente vem tendo um estilo de vida saudável, esse estilo de vida saudável também vai te ajudar no dia mal. Porque pensa aqui comigo, e para mim, você não ter saúde mental já são dias maus. São dias maus porque já é dia de angústia, é dia de aflição excessiva, é dia de excessos de cargas, já são dias trabalhosos. Já são dias difíceis de se lidar consigo mesmo, com as demandas. Imagine se vir algo pior. Você já não está bem e vir algo pior, como um luto, como talvez a perda de um emprego, talvez um assalto inesperado. Eu não sei se eu já falei aqui, mas meus pais já sofreram um assalto inesperado no meio da noite, no meio da madrugada, já entraram na casa deles, amarraram e roubaram tudo que meu pai ele tinha, né, guardado. Então, assim, para o meu pai foi muito difícil, um período muito difícil, que logo após esse período ele veio ficar acamado. Então, assim, são dias maus. São dias maus que um vai arrastando o outro. Então, se você não tem uma base, né, que é Cristo, você não tem uma base que é o Espírito Santo te ajudando, se você não tem uma base de já ter vindo cuidando da sua saúde mental, você não sabe da onde voltar, você não sabe como voltar para o ponto de equilíbrio. Agora, quando você já vem mantendo, sabe, boas escolhas, tomando decisões, tendo tempo de descanso, tempo de contemplação, dando tempo, né, real para sua mente descansar, para ela realmente alinhar as coisas. Se você tem negligenciado isso, quando acontece um esbarque desse, é muito difícil você voltar para o ponto de equilíbrio, você voltar para o ponto de ter a mente saudável. É impossível? Claro que não.
se com a ajuda do Espírito Santo, talvez com alguns profissionais, irmãos em Cristo, aqueles que têm o dom da cura, né, para atuar nas emoções, você vai conseguir. Mas quando você está, que é esse o ponto que a gente vem falando aqui, emocionalmente equilibrado, quando você tem uma mente saudável, quando você está cultivando hábitos que vai trazer essa saúde mental, conciliado com toda a armadura de Deus, revestindo, né, do Espírito, de tudo aquilo que a gente já falou sobre a armadura de Deus, você está preparado para o dia mal. Porque o dia mal é um convite para você se prostrar. O dia mal é um convite para você se isolar. O dia mal é um convite para você desistir. O dia mal é aquele que você vai falar assim, cara, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu tô sobrecarregada, eu já não suporto mais todas essas coisas, eu já tô cansada, eu não quero mais lutar. O dia mal vai trazer essas palavras, talvez, para os seus lábios. Talvez é um cansaço para sua mente. Talvez ainda que a sua mente esteja lutando para que você não desista, o seu cansaço vai estar falando o que você quer. Mas o fato de você ter tido, vindo de um período cuidando da sua saúde mental, cuidando da sua espiritualidade, cuidando da sua vida com Deus, das suas raízes com Deus, no dia mal, o teu espírito conversa com a tua alma. O teu espírito ensina a sua alma a descansar, a confiar e a continuar. Às vezes, no dia mal, o que você precisa vai ser desviar o pensamento. Talvez se levantar, tomar um belo banho, comer uma comida. Eu não estou falando para você ir para esse lugar afogar, né, a sua aflição, a sua mágoa, procurar auxílio, reforço na comida. Não é isso. Mas às vezes é bom tomar aquele belo banho, descansar, comer o que você gosta. Tem um tempo para você. Tem um tempo para você se estabilizar. Tem um tempo para você raciocinar que isso não é fim. Para você raciocinar que você já passou por coisas piores e você vai continuar. Então, o dia mal, para você ser bem sucedido no dia mal, tem que ter um preparo anterior. Às vezes a gente passa os dias bons só vivendo e curtindo, mas não se preparando. Tá tudo bem, você tá sobrecarregando a sua mente, sobrecarregando o seu corpo, sobrecarregando os seus dias e não respeitando a sua saúde mental. Aí chega o dia mal e você não está preparado para vivê-lo, a probabilidade de você afundar no dia mal é muito grande. Então nós precisamos caminhar com o Senhor, caminhar com Ele diariamente, pedindo a Ele essa sabedoria de manter a mente saudável, de manter um corpo preparado, uma mente preparada para o dia mal, revestivos. Nós precisamos nos revestir, por no dia mal a gente, aqui vem dizendo no versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo isso, ficar firme. No dia mal, é dia de resistência. É dia de você resistir. Como eu falei anteriormente, ele nos convida a se prostrar, a desistir, a abrir mão. Mas não é isso que devemos fazer. O que devemos fazer é resistir o dia mal e sair firmes dele. Se eu resisto, eu saio firme. O resistir não é simplesmente eu bater de frente com o dia mal. O resistir é o permanecer. Como eu falei, muitas das vezes você vai desviar o pensamento, fazer algo que te traz um ponto de equilíbrio. Sair um pouco para respirar o ar livre, tomar um banho demorado, da temperatura que você gosta, né? Talvez para as mulheres lavar o cabelo, talvez fazer as unhas, buscar, né, um equilíbrio, um autocuidado. Imagine você recebendo um diagnóstico difícil, ou alguém do seu lado recebendo e você vai ser o apoio, o dia mal. Imagine se você não tem uma mente firme, saudável. Quando eu tenho, né, um módulo no seio direito, é benigno, é só uma massa, tem que retirar, a chance de se tornar um câncer é praticamente mínima.
é de 1 a 2%, mas quando ele foi crescendo, eu fui fazendo os exames, porque os médicos pedem, a gente tem que fazer, e quando eu ia para marcar médico, mastologista, quando eu ia para marcar exame de punção, as pessoas me olhavam com uma cara, como se eu já tivesse com a doença e talvez até em estado terminal. E é uma pressão, até chegar a sonhar que eu passava a mão no meu cabelo e todos os meus cabelos caía e eu ficava, será que eu tô com câncer? Veio à minha mente. Mas eu tinha mente saudável. Eu tinha uma mente que de Cristo, né, que anda com Cristo, uma mente de quem anda com o Espírito Santo, com um ponto de equilíbrio. Então, enquanto todos me olhavam achando que eu estava morrendo, eu estava dando risada, não que eu estava rindo de uma possível doença. Mas eu aprendi que eu tenho que viver com Cristo cada dia o seu dia mal. O diagnóstico não tinha chego, não tinha nada sido fechado, a possibilidade era mínima, porque eu ia me desesperar, porque eu ia ficar aflita. Então, se era para ficar frita, que fosse no dia. Então, o que eu fiz? Eu me concentrei em fazer aquilo que eu tinha que fazer, os exames e aos médicos, e viver. Viver, fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer e viver cada dia. E não deixar que o possível medo de um diagnóstico ruim viesse tirar a minha paz, tirar o meu equilíbrio, para me viver dias angustiosos. Não. Eu escolhi, eu decidi caminhar com o Senhor e confiar e esperar nele. E sim, você não pensou na possibilidade? Pensei, se houver a possibilidade, se for, o Senhor estará comigo. O Senhor irá fazer. E eu ainda falava para o Senhor, eu não estou tirando o peso que é dessa doença. Mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu sei que o Senhor vai fazer o que for melhor para mim. Então, assim, eu escolhi descansar. Eu escolhi confiar. E eu escolhi viver cada dia o seu mal. Então, muitas das vezes, você nem tem um diagnóstico. E você já está aflito. Você nem sabe o dia de como que vai ser, você já projeta o dia de amanhã com pensamento pessimista e você já fica aflito, angustiado, você já fica nervoso. Não é assim. Viva cada dia o seu dia. E basta o seu mal diário. Você não precisa ficar antecipando nada e nem trazendo nada que nem vai acontecer. Aí você só ficou mal antes do nada. Então, eu lembro o dia que meu filho estava para tirar sangue, no dia anterior, ele estava muito nervoso. E na hora de dormir, ele não conseguia dormir nervoso. Eu comecei a conversar com ele sobre essas coisas, outras coisas. Falei, filho, deixa isso para amanhã. Mas vamos conversar hoje sobre outras coisas. E comecei a conversar com ele, levar o pensamento dele para outros lugares, se desviando daquela preocupação para que ele conseguisse dormir. Então, muitas das vezes que você precisa fazer, se algo está te angustiando muito, desvia o pensamento. Busca desviar, ocupar sua mente com outras coisas para trazer o equilíbrio. Então, hoje eu quero te dizer, no dia mal, não se prostre. Resiste. Mas o dia mal tá me convidando para passar o dia inteiro deitado na cama. Levanta, vai fazer algo por você. Vai fazer algo que te dá prazer. O que você gosta como hobby? Não tô falando sobre dinheiro, às vezes cozinhar. Como eu já falei anteriormente, um belo banho, o ar livre, respirar um pouquinho, fazer uma caminhada ao ar livre. São coisas que vai agregar na sua vida. São coisas que vai trazer o ponto de equilíbrio que você precisa no dia mal para te dar resistência, para que você o vença e permaneça firme, porque sim, não lutamos contra carne e sangue, é nas regiões celestiais. Aquilo que vem, às vezes vem para te matar, mas por você ter equilíbrio e um cuidado, aqui a gente está falando de você ter, até mesmo vem falando nos vídeos, de cuidar da sua mente para esses dias, para que você resista. Pode vir para te matar, mas você vai sair mais forte, porque você resistiu e saiu firme. Então, hoje, se você não sabe como se revestir da armadura de Deus, procura aqui no canal, tem um vídeo
E use dessas ferramentas para se revestir e use também da sua sabedoria e escolha para manter a sua mente saudável, a sua mente equilibrada, para que nesses dias maus você saiba como resistir e sair dele firme, não desistindo jamais. Essa palavra não compete a nós, não serve para nós. Não é uma roupa que nós devemos vestir. A desistência, não. É resistência, coragem, porque o Senhor nos chama de fortes e corajosos. Ele confia porque ele sabe o espírito que habita em nós, e é um espírito de ousadia. Então, que hoje você venha, se tá no dia mal, resiste. Agora, se não tá, se prepara. Ai, eu tô antecipando, não. Se prepara, porque a gente não tem como correr dele. Ele vai chegar uma hora e você precisa estar preparada para esse dia, resistir e sair firme. E isso que eu gostaria e fiz de dividir com você, para que você não venha ceder, porque o dia mal vem. Mas nós, em Cristo, resistimos e saímos firmes. Então, pensa um pouquinho nas suas escolhas, nas suas decisões, a respeito da sua mente, a respeito de como você está cuidando da saúde da sua mente. Principalmente nos dias de hoje. A gente precisa dar atenção para isso, porque somos bombardeados de informações ruins, somos bombardeados de coisas, informações que talvez vai te gerar uma síndrome do pânico, né? Então a gente deve cuidar da nossa mente. Excesso de informação às vezes adoece. Então, cuida com tudo aquilo que você tem visto, aquilo que você tem ouvido. E eu te convido também a fazer talvez um passeio que você goste, ou convidar alguns amigos, amigas para fazer um passeio. Homens gostam mais de passeios diferentes, né? Tem hobby diferente, talvez jogar uma bola, talvez um churrasco. As mulheres já, só de se sentar numa mesa, tomar um café, comer um bolo, conversar com as amigas, já é uma ótima terapia. Então, escolha o que é melhor para você, mas faça. Não deixe de fazer. Fica com Deus e tenha um dia abençoado no nome de Jesus.